Amém? Amém. Abram em 1 João 4,18. Um texto muito conhecido. Abram a Bíblia, liguem os tablets, telefones, como vocês quiserem. 1 João 4,18. Posso ler? 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Amém? Deixa eu repetir o comecinho desse versículo, diz assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta todo o medo. Amém? Amém. Deixa eu perguntar para vocês já sentiram medo em alguma situação? Vários. O problema, queridos, é que o medo é um gigante que muitas vezes pode se levantar contra a nossa vida. E é um gigante que ele pode paralisar as nossas ações. Ele pode nos deixar travados. Muitas vezes, quando nós sentimos, ou pelo menos temos aquela sensação que alguma coisa vai dar de errado, aquela sensação que nós podemos perder algo, por exemplo, colocamos em risco o nosso emprego, ou colocamos em risco uma situação que nos faz bem, nós pensamos, puxa, aquilo está com possibilidade de acabar, ou nós vivemos pensando que vamos perder alguma coisa importante. Sabe o que vem sobre a nossa mente? O medo. Eu não posso perder isso. O que eu vou fazer para não perder? E vocês já perceberam que quando nós começamos a agir assim, a nossa mente parece que trava, parece que as coisas não começam mais a andar como deveriam, porque o medo é verdadeiramente um gigante. E quando nós começamos a dar mais valor ao medo do que aquilo que tem na nossa frente para ser vivido, nós paramos. Nós ficamos só olhando para trás. E Jesus disse o seguinte: quem põe a mão no arado vai para frente, não fica olhando para trás. Mas nós temos isso em nós. Nós precisamos saber enfrentar o medo, nós precisamos entender como tratar esse medo que vem sobre as nossas vidas. E agora tem um outro medo que vem sobre nós também, quando nós estamos na igreja, ele acontece bastante, em relação às promessas de Deus. Vocês já sentiram medo de que a promessa não aconteça sobre a sua vida? Que muitas vezes Deus começa, ou aparentemente Ele começa, porque o tempo de Deus é perfeito, a demorar naquilo que Ele nos prometeu. E aí nós começamos a ficar com medo. Nós começamos a ficar com medo de que Deus não seja quem Ele disse que Ele é. E nós começamos a pensar o pior. Será que eu ouvi direito a promessa de Deus? Será que é isso mesmo? Será que viver na presença de Deus é isso? E esse medo, queridos, pode trazer algumas consequências grandes sobre a nossa vida. Elenquei algumas só, mas o medo pode parar o nosso andar. Nós ficamos travados. Nós não saímos do lugar. O medo pode nos levar a sentir uma profunda sensação de frustração. Puxa, mas eu esperava aquilo, e agora vem essa sensação de medo. Parece que nada dá certo na minha vida. E aí a gente começa que nem o lip ha-ha. Ó vida, ó céus, ó coisas. Queridos, é o medo. Esse desenho é antigo, mas quem lembra dele, lembra que sempre ele falava isso numa situação de medo. Sempre que ele tinha que enfrentar uma situação, ele vinha com essa ladainha. Ó céus, ó azar, ó vida. O medo nos frustra. Nós começamos a sentir que nada dá resultado sobre a nossa vida. Puxa, eu faço e parece que eu não alcanço nada. Eu ando e parece que eu não saio do caminho. E a gente vai se sentindo assim. E sabe o que isso nos leva? A nos afastarmos de Deus. Puxa, Deus, nada do que eu faço dá certo. Nada do que acontece funciona. Eu ouço a Tua palavra, mas a Tua palavra não age na minha vida. Parece que nada funciona sobre mim. E aí a gente vai ficando cada vez mais distante das promessas de Deus. Nós vamos confiando cada vez menos naquilo que Deus fala a nosso respeito. Vocês perceberam como o medo é um gigante? Se nós não soubermos como administrá-lo, ele pode paralisar a nossa vida de tal maneira
que nos leva distante de Deus, que nós acabamos ficando com sensações de paralisia pura sobre aquilo que nós fazemos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu leio a Bíblia, quase todos os heróis da Bíblia, em algum momento da vida deles sentiram medo. Em algum momento da vida deles, eles sentiram que os desafios eram grandes, que os desafios eram maiores do que eles poderiam ter. Então não é característica nossa sentir medo. Heróis da Bíblia sentiram medo. E nós vamos ver um dos grandes heróis da Bíblia que sentiu muito medo perante algumas situações. Queridos, esse momento de medo e dor pelo qual nós passamos, ele tem uma coisa que jamais nós podemos nos esquecer, é de Jesus. No meio das dores e dos medos que nós sentimos, por conta daquilo que se levanta sobre nós, nós jamais podemos nos esquecer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem promete para nós, e se Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel, nós não somos. Nós não mantemos a nossa palavra com Ele, mas Ele sempre mantém a palavra dEle conosco. E é isso que nós precisamos entender. E hoje eu quero mostrar para vocês um homem que sentiu muito medo numa situação. Ele teve uma reação incrível perante uma situação, apesar de ser um homenzão de Deus. Ele se sentiu de tal maneira travado, ele se sentiu de tal maneira, com todas aquelas sensações que eu falei há pouco, que ele chegou para Deus e disse assim: Deus, eu não aguento mais a minha vida, eu não aguento mais, tira a minha vida, eu não quero continuar vivendo. Esse homem ficou deprimido. Sabe por quê? Porque ele teve medo. E a palavra deixa isso muito claro. Esse homem entrou numa depressão tão profunda, tão grande, mesmo sendo um tremendo servo de Deus, que ele não conseguiu aguentar o que veio sobre a vida dele. Quando eu olho para a história deste homem e quem ele foi, eu vejo que se nós tivermos medo, nós estamos no mesmo nível dos heróis da fé. E eu não estou falando isso com palavras ao vento e vazias, porque depois nós vamos ver que este homem era igualzinho a nós, cheio das mesmas paixões e cheio das mesmas dores. Eu estou falando de Elias, queridos. Elias, primeiro começa no nome dele. Vocês sabem o que significa Elias? Vocês sabem o que significa o nome de Elias? Vocês sabem que na cultura hebraica, todos os nomes tinham um significado muito forte. Elias foi considerado um dos maiores profetas que Israel já teve. Até hoje ele é considerado o maior profeta que Israel já teve. Vocês sabem que uma das profecias que está em Miqueias sobre a vida de Jesus ou sobre a vida do Messias é que antes dos Messias viria o quê? Alguém com espírito de Elias, de tão poderoso que era esse homem. O nome de Elias quer dizer: o Senhor é meu Deus. É isso que significa. O Senhor é Yahvé. Então Elias, no nome dele, já carregava quem ele servia, a quem ele servia. E esse homem era poderoso. A história de Elias na Bíblia começa quando o rei manda chamá-lo. Vocês conhecem essa história? E o rei manda lá 50 soldados buscá-lo. E nós olhamos essa história e vemos esses 50 soldados chegam com muita arrogância, com muita força, com muita determinação, que um soldado chega e diz assim: Elias, o rei está mandando, vamos embora. Ele fala: o rei está mandando? Não é assim que se fala com um grande profeta, que desça fogo do céu e queime vocês, e os 50 são queimados. Isso acontece de novo, até que o chefe dos 50, percebendo quem era Elias, fala assim: Elias, escuta, o rei gostaria que você fosse, mas se você não quiser vir, não tem problema, a gente também volta e volta. E aí Elias vão com eles. Esse era Elias. Elias, vocês sabem da história, ele é hospedado na casa de uma viúva. Só para vocês entenderem o poder de Elias, o que estava sobre ele, o poder de Deus sobre a vida desse homem. Ele está hospedado na casa de uma viúva, ele não sabe como ele estava hospedado na casa de uma mulher, ele não sabe como retribuir o favor àquela mulher. E ele simplesmente disse para ela: vou dar um filho.
Ele vai na casa de uma viúva, e essa viúva está prestes a morrer. Ele diz assim, não, você não vai morrer. Me dá aí um pouquinho de farinha que você tem, me dá os azeites, faz o bolo para mim. E a mulher faz o bolo para ele. Ele se alimenta. E a mulher diz, sabe o que vai acontecer agora, Elias? Agora eu e meu filho vamos morrer, porque nós não temos mais o que comer. Ele falou, quem disse que vocês não têm o que comer? E enquanto não vier chuva sobre Israel, essa botija de azeite e essa farinha nunca acabará. Esse era Elias. A palavra diz que um dia ele ora para que não chova e para a chuva sobre Israel. Vocês podem imaginar o poder deste homem? Vocês podem imaginar a ousadia que tinha esse homem? Eu quero que vocês tentem entender, tentem viver quem era Elias. Qual o poder que esse homem tinha na presença de Deus. Abram lá em 1 Reis 18. Vocês vão ver como esse homem era corajoso, era audacioso. Ele não tinha medo de ninguém. Em 1 Reis 18, nós não vamos ler todos os versículos até o 19, mas eu vou ler meio que intercalado. Vocês me acompanham, eu vou ler o versículo 1 e 2, o 7 e o 8, depois nós vamos ler do 16 ao 19. Eu quero mostrar para vocês quem era Elias, qual a ousadia que esse homem tinha, qual o poder que esse homem tinha como profeta de Israel, o quanto ele entendia quem era Deus sobre a vida dele. Lá em 1 Reis 18, no versículo 1 e 2 diz assim, algum tempo depois, no terceiro ano da seca, e quem orou para começar a seca foi quem? Elias. Então, algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe, a falta de alimentos era muito grande em Samaria. No versículo 7 diz assim, Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou, é o Senhor mesmo? É o meu Senhor Elias? E no versículo 8 ele diz, sim, sou eu Elias. Respondeu o profeta, vá dizer ao seu patrão o rei que eu estou aqui. No versículo 16, nós vemos Obadias falando com Acabe, mas antes disso, só deixar um contexto para vocês. Obadias briga com Elias, ele fala, Elias, Acabe não gosta de você. Se eu chegar lá e disser para Acabe que eu encontrei você, que você está pedindo que ele venha te encontrar, ele é rei, ele é capaz de me matar. E Elias fala para Obadias, pode ir, não vai acontecer nada com você. E no versículo 16 diz assim, então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Tenta imaginar a cena, queridos. Acabe era um rei. Vocês sabem o poder que tinha um rei na antiguidade. Tanto poder que vocês lembram a história de Esther. Esther jejua durante 3 dias e 3 noites para entrar na presença do rei. Se ela entrasse na presença do rei sem ter sido chamada, ela poderia morrer. Era assim que os reis agiam na antiguidade. E a palavra diz que Acabe sai para se encontrar com Elias. Olha o respeito e o poder que esse homem tinha, até perante o rei Acabe. No versículo 17 diz assim, quando viu o profeta, Acabe disse, então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel. Olha a resposta de Elias. Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoram as imagens de Baal. No 19, ele diz assim, portanto, ordene agora que todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo, mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da deusa Sera, que são sustentados pela rainha Jezabel. Queridos, ele deu ordem para o rei. O rei vira para ele e fala, você é um encrenqueiro, Elias. Ele fala, não, eu não sou encrenqueiro é você que desviou o povo de Israel. Encrenqueiro é você. E mais, eu fico imaginando a cena, não deve ter sido assim, ele fala assim, mais, Acabe, fica quietinho, e faz uma coisa só, chama todo o povo de Israel para ir até o Monte Carmelo, e chama também aqueles profetinhas que você tem lá, que eu quero ter uma conversa com eles, e vocês conhecem a história, eles ficam, os profetas de Baal e de Acera ficam o dia inteiro, porque Elias lança um desafio, ele diz assim, ó, vamos pôr uma pilha de lenha,
E vamos pegar essa pilha de lenha e vamos orar. E o Deus que for verdadeiro vai trazer fogo dos céus e vai queimar essas lenhas. E os caras ficam o dia inteiro orando, e Elias tirando sarro deles. Fala mais alto, talvez ele não esteja ouvindo vocês. Mas vocês não estão se chicoteando o suficiente, chicoteia mais forte. E ele, com uma simples oração, Deus vem e atende a oração dele e queima. E a palavra diz que logo depois que ele faz isso, logo depois que Deus age, o próprio Elias comanda a morte desses 850 profetas. Queridos, é um homem de Deus ou não é? O poder do Espírito Santo estava com ele ou não estava? E mais, diz que quando termina, ele vai até o topo do Monte Carmelo, dobra o seu joelho e ora: Senhor, é tempo de terminar a seca, manda chuva. E ele fica orando por 7 vezes, vocês conhecem a história. Ele tem um moço dele lá, que é o auxiliar dele, eu fico imaginando essa cena, deve ser muito legal, porque a palavra diz que ele ora por 7 vezes. Só que toda vez que ele ora, ele manda o moço olhar. Então ele está lá ajoelhado, orando, termina de orar, fala para ele: vai ver se tem chuva. O cara vai lá correndo, tudo claro. Aí ele volta: Elias, está tudo claro, tem importância. Eu acho que lá pela 4ª, 5ª vez, esse cara já não estava mais aguentando, né? Fala: pô, será que o profeta não tem pena de mim? Toda hora eu vou ficar indo e voltando. E na 7ª vez que ele ora, o moço volta e fala: Elias, estava tudo claro, mas apareceu uma pequena nuvem com a mão de um homem. Você pode imaginar, é assim que eles mediam, né? Então, na realidade, quando ele vê a nuvem no horizonte, ele põe a mão dele assim para ver o tamanho da nuvem. E ele diz: ó, uma nuvem pequena, ó, o tamanho da minha mão é a nuvem. Ele fala: então corre, que vai vir forte chuva. E a palavra diz que ele vira para o rei, que ainda estava lá, provavelmente chorando pelos profetas mortos, e diz assim: Acabe, entra no teu carro e corre, porque vem chuva, e vem chuva pesada. E a palavra diz que Acabe entra no carro dele, com um cavalo e tudo mais, e sai correndo pelo monte, e dali a pouco ele vê Elias passando correndo por ele. Queridos, esse homem era homem de Deus. Esse homem vivia pelo poder do Espírito Santo. Ele tinha ousadia, ele entendia o que Deus estava dizendo, ele entendia o que Deus estava pedindo. Só que a hora que ele chega lá embaixo do Monte Carmelo, ele se confronta com um gigante, aos olhos dele. Ele se confronta com um gigante, que quando ele olhou para aquele gigante, ele esqueceu tudo que Deus havia feito. E ele achou que aquele gigante fosse maior do que Deus. Isso acontece com a gente, Deus. Às vezes nós acabamos de ter uma grande vitória do Senhor. Nós acabamos de passar por um momento onde nós sentimos a presença de Deus, onde nós sentimos Deus falando conosco, onde nós sentimos que Deus era conosco. E no momento seguinte se levanta um gigante na nossa vida. E nós olhamos para o gigante e nos esquecemos do Senhor. E imaginamos que o Senhor não é mais conosco. Aconteceu com Elias. E ele sentiu medo. Continuem lá em 1 Reis. Vamos olhar do versículo 19, no capítulo 19, do versículo 1 ao 4. Veja o que aconteceu. 1 Reis 19, versículo 1 diz assim: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí, no versículo 2 diz assim: aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Querido, um homem de Deus, um homem cheio do poder do Espírito Santo, um homem que tinha acabado de matar 850 profetas, que orou para chover e choveu. Se vocês fossem Elias, como é que vocês tinham reagido? Manda vir, Deus é comigo. Pode se levantar um exército contra mim, Deus vai ser comigo. Não é isso? Não. Porque ele sentiu medo. E o versículo 3 diz claramente isso, que o versículo 3 começa dizendo assim: Elias ficou com medo, e para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante. E no versículo 4 diz: e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore, e
teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Querido, olha o que o medo nos faz. Olha o que o medo traz sobre as nossas vidas. Um tremendo homem de Deus, um poderoso homem de Deus, até hoje é reconhecido como o maior profeta de Israel. Ele sempre diz assim: Senhor, me mata. Minha vida é um fracasso. Eu não sirvo para nada. Eu sou tão pecador como meus pais foram. Eu não sirvo para absolutamente nada. Elias pensa que ele havia fracassado completamente. E mais, ele ficou com medo, dizendo assim: eu não sirvo para absolutamente nada. Minha vida não é nada. Minha vida não agrega nada para ninguém. Eu não posso continuar vivendo na presença do Senhor. Não precisa levantar a mão quem já sentiu assim. Agora, sabe o que é pior dessa história toda, Fred? Sabe o que é pior? Não é ele ter pensado, ele começou a agir como se a vida dele fosse um fracasso. E o medo nos leva a isso. O medo não faz só a gente parar a vida. A gente muitas vezes, por causa do medo, por causa da frustração, por causa daqueles sentimentos que vêm sobre nós começamos a acreditar que a nossa vida é assim. E nós começamos a agir como se a nossa vida fosse assim. E nós passamos a esquecer aquilo que Deus tem a nosso respeito, aquilo que Deus fala a nosso respeito. Nós esquecemos quem é o Senhor sobre as nossas vidas. E passamos a ficar olhando para dentro de nós mesmos, dizendo: eu não sirvo para nada, eu não sou nada, nada que eu faço dá certo, nada que eu tento dá certo, nada para um caminho qualquer que eu vá dá errado. Queridos, não é assim. Não é assim. Porque o Senhor nos liberta, o Senhor nos mostra o caminho, é com o Senhor que nós temos vitória. Nós não podemos esquecer disso. E hoje, quando nós estamos olhando essa palavra, eu tenho certeza disso, vai vir cura sobre os medos que vocês têm. Porque o medo não é maior do que o nosso Senhor, o medo não pode nos paralisar. Jesus é maior do que qualquer outra coisa. Jesus é maior do que qualquer coisa que venha sobre a nossa vida. Por isso que a gente não pode ficar paralisado. Jesus tem poder para nos libertar, queridos. E aquele versículo que eu comecei a falar, no amor dele, ele acaba com todo medo. E é esse amor que nós precisamos experimentar, esse amor imenso, nós louvamos. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Porque é na cruz que está o amor de Deus, é na cruz que está o cumprimento da promessa da nossa libertação. Porque Isaías diz que foi na cruz que foi cravada a cédula que era contra nós. Foi na cruz que os nossos pecados foram colocados. Então não temos mais medo, porque Jesus é conosco. É isso que a gente precisa entender, querido. É o poder de Jesus que nos liberta do medo, porque no amor dele não tem medo. E é experimentando esse amor, é sentindo esse amor, que nós somos transformados. Quando eu vejo esse texto de Elias, eu queria separar 3 coisas, para nós falarmos um pouquinho sobre elas. 3 coisas que nos paralisam quando nós estamos com medo, que travam as nossas vidas, e 3 coisas que nós precisamos lutar contra. A primeira coisa, queridos, o medo nos faz querer ficar sozinhos, isolados. Nós queremos ficar longe de todos, principalmente daqueles que nós amamos, e mais, daqueles que nos amam. No capítulo 19, no versículo 3, nós lemos há pouco, diz assim: Elias ficou com medo, e para salvar sua vida fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou o seu ajudante ali. Elias ficou sozinho. O medo fez com que Elias quisesse ficar sozinho. E vocês já perceberam que muitas vezes quando nós temos medo de alguma coisa na nossa vida, nós queremos ficar isolados. Nós queremos ficar sozinhos, não queremos conversar com ninguém, não queremos falar com ninguém. Muitas vezes queremos até, ou evitamos até a orar, porque nós falamos assim: não mereço, deixa eu ficar quieto aqui no meu canto, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar trancado, eu não quero falar com ninguém. O medo nos paralisa. Eclesiastes 4,
9:10 diz assim: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalham juntas, podem ganhar muito mais. E se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Sabe o que isso mostra, queridos? Associando com a reação de Elias, nós precisamos saber que podemos contar com Ele. Nós precisamos ter pessoas em quem nós possamos confiar. Nós precisamos ter pessoas que nos ajudem. E a pior coisa que tem é tentar enfrentar o nosso medo sozinho, porque sozinho a nossa mente nos engana, e ao invés de ganharmos confiança, nós vamos perdendo confiança. Vocês já perceberam como a nossa mente é mestre em falar um monte de bobagem quando a gente está numa situação ruim? Vocês já perceberam como às vezes a gente está passando por uma situação e parece que a nossa mente só quer nos levar para o fundo do poço? Por isso que nós precisamos de pessoas. Pessoas com medo, muitas vezes querem se afastar de Deus, o que é pior ainda. E sabe como a gente evita se afastar de Deus? Tendo amigos, tendo pessoas com quem a gente possa conversar, tendo pessoas com quem a gente possa orar. Queridos, nós temos que ter muita sabedoria em procurar pessoas que nos apoiem. Nós precisamos ter pessoas que compartilham da nossa fé, que compartilham daquilo que a gente crê. Porque no momento de dor, no momento de medo, muitas vezes nós não queremos ouvir absolutamente nada. Quantos aqui no momento da vida não quiseram ouvir absolutamente nada? Mas precisam falar muitas coisas. Porque muitas vezes a gente só precisa falar. E a gente precisa ter um ouvido que ouça e que não fale. Quantos aqui já passaram pela experiência de alguém chegar para você e falar assim: eu preciso conversar com você? Aí a pessoa vem e fala, você não abre a boca. Aí daqui a pouco termina a conversa e a pessoa fala assim: que bom ter conversado com você, como foi bom, lavei minha alma. E aí você fala: não falei nada, não foi uma conversa, foi um monólogo. Não, foi uma conversa, porque você emprestou o seu ouvido, que você permitiu que a pessoa falasse, você não a julgou, você não a interrompeu, você não ficou dando palpite na vida dela. Você deixou com que ela aliviasse a alma. Agora nós precisamos de pessoas, nós precisamos ter pessoas ao lado de nós não podemos ficar sozinhos. Uma ovelha sozinha é caça para os lobos. Vocês já perceberam que uma ovelha sozinha no rebanho é onde os lobos atacam, é onde os animais vão buscá-la, porque ela está sozinha, ela está longe do rebanho. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos abrir os nossos corações. É abrindo o coração que a gente lava a alma. É abrindo o coração que a gente põe para fora aquilo que nos angustia, aquilo que nos traz medo. E muitas vezes, na sabedoria do Senhor, às vezes nós não precisamos falar. Muitas vezes só precisamos orar. Isso já traz conforto para quem está ouvindo e para quem está falando. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós não podemos viver sozinhos. Deus não nos colocou na terra para viver sozinhos. Nós precisamos viver em comunidade, precisamos viver em comunhão, nós precisamos uns dos outros. Segunda coisa que eu vejo nesse texto de Elias: ele esqueceu as promessas de Deus. Um dos maiores profetas de Israel esqueceu a promessa de Deus sobre a sua vida. Não precisa levantar a mão aqui quem já esqueceu a promessa de Deus. Quem já viveu dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Acho que a tua promessa não vai acontecer. Foi o que Elias fez. Deus havia prometido a Elias que estaria com ele. A hora que vocês olham o começo da vida de Elias, vocês veem que Deus prometeu o tempo todo que estaria com ele, que mostraria a força dele. Deus mostrou a força dele para Elias no Monte Carmelo. Deus mostrou a força dele quando ele disse: ore, Elias, para que não chova. E depois Deus diz para ele o seguinte: Elias, agora vai e ore de novo, porque agora você vai orar para chover. Ele falava com Deus, ele ouvia Deus, o tempo todo ele ouvia o que o Senhor falava, ele tinha comunhão com Deus, mas ele teve medo de Jezabel. Ele teve medo, porque ele olhou aquela situação com olhos humanos.
Queridos, deixa eu te perguntar uma coisa, você tem promessa de Deus sobre a sua vida? Se tem, não esqueça que Deus te prometeu. Não esqueça, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode estar doendo agora, pode estar difícil agora, mas isso faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, porque a promessa de Deus vem. Uma vez eu ouvi um pastor falar uma frase que eu achei linda a frase. Ele diz assim: não se esqueça no escuro o que Deus te prometeu na luz. Quando nós estamos passando por situações de escuridão, não se esqueça que foi na luz de Cristo que Ele prometeu a vitória. Foi na luz de Cristo que Ele prometeu vida e vida abundância sobre a sua vida. Não esqueça disso. Confie em Deus, confia nas suas promessas, confia no seu amor, porque Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar o seu medo. E Ele vai te ajudar a passar por esse medo. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a sua mão, Ele nos dirige, Ele nos corrige, Ele nos orienta. Queridos, nós precisamos perseverar. Nós não podemos deixar com que o medo se aposse tanto da nossa vida, que a gente se esqueça das promessas do Senhor. E Ele tem promessas para cada um de nós. Não podemos permitir que isso que se levanta sobre nós seja maior do que Deus na nossa vida. Por isso que a gente precisa crer nas promessas, a gente precisa crer em quem é Deus. Terceiro ponto: o medo nos impede de ser aperfeiçoados. Porque quando nós estamos com medo, nós começamos a olhar para situações não mais com olhos de fé. Nós começamos a olhar para situações imaginando o tamanho daquela situação. Foi o que Elias fez. Quando Elias ouve a palavra de Jezabel: ainda amanhã você estará morto como você matou os meus profetas. Sabe o que ele fez? Ele olhou para aquela situação e ficou com as palavras de Jezabel ao ouvido. Ele esqueceu de quem era Deus. Ele esqueceu do que Deus tinha feito há pouco tempo com ele. Ele esqueceu das promessas do Senhor. Ele simplesmente não quis ser aperfeiçoado. Queridos, nós temos que tomar cuidado. Paulo fala que a nossa vida, ele fala lá em Romanos 12, a nossa vida é uma fé racional. Ele não fala isso lá em Romanos 12, que nós devemos ter uma fé racional. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, ao invés de ter uma fé racional, nós racionalizamos as coisas. Opa, mas é a mesma coisa? Não, é completamente diferente. Vou mostrar para vocês. Quando nós olhamos para uma situação e vemos que essa situação é muito grande para nós, ou a ameaça que vem sobre a nossa vida é muito grande, a nossa primeira reação qual é? É duvidar da presença de Deus. Quando nós duvidamos da presença de Deus, nós vamos começando a racionalizar que aquilo é muito grande para nós, que aquilo é muito perigoso, e aí nós queremos nos afastar da situação, nós queremos ficar fora daquilo, porque aquilo nos dá medo. Isso é racionalização. Isso é olhar para aquela situação, deixar passar na serpentina da nossa mente e a gente chegar a conclusões lógicas. Que é bem diferente do que Paulo fala do que é uma fé racional. Porque quando ele diz que uma fé racional, sabe o que é uma fé racional? Uma fé racional é aquilo que eu sei que é grande para mim. É grande para mim. Mas se foi Deus que me prometeu, eu vou ter vitória. Querem um exemplo? Davi e Golias. Um exército inteiro olhava para aquele gigante e falava assim: não dá para enfrentar, não dá. Aí aparece um menino, porque ele era menino, tinha 17 anos na época, 1,70 m e pouco. Ele olha para aquele cara de 3,5 metros e fala assim: aquele falando mal do Deus de Israel, Deus é comigo, aquele cara não é páreo para mim. Isso é fé racional. Isso é uma fé que me mostra que, lembra a definição de fé? Fé o que é? É o firme fundamento. É o firme fundamento, é uma fé racional. Eu sei que eu não posso, mas com Deus eu posso. Por quê? Porque Ele prometeu.
Ele é comigo. O que Elias fez? Ele racionalizou a força de Jezabel. Não, a mulher é muito poderosa. Essa mulher é demais. Ela vai me matar. Mas Elias, e Deus com você? Não, Deus esqueceu de mim. Ele deixou que Jezabel me condenasse a morte. Se ele fosse que nem Davi, com uma fé racional, ele diria assim: ela está falando isso para mim? Ela está brincando, ela não viu o que Deus acabou de fazer com os 850 profetas dela? Ela que venha, Deus será comigo. É essa atitude, queridos. Nós precisamos entender que nós somos mais do que vencedores. Mas não é porque nós somos mais do que vencedores que gigantes não vão se levantar na nossa vida. Eles vão. Porque faz parte do nosso dia a dia. Se alguém disse para vocês que vindo para Cristo vocês não iam ter problema mais o resto da vida, desculpa, alguém falou uma grande mentira. Porque o próprio Jesus, ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, a nossa vida é feita de vitórias no mundo. É feita de vitórias que mostram o poder de Deus, a nossa maturidade, o nosso comportamento cada vez mais maduro em relação às situações que vêm. Isso é a vida cristã. A vida cristã é sim uma vida de vitória, porque Deus é conosco o tempo todo, Ele não nos abandona, Ele está junto conosco, é isso que faz a diferença. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: vocês têm certeza da vontade de Deus sobre a vida de vocês? Porque se vocês tiverem, vocês conhecem o amor dEle, e se vocês conhecem o amor dEle, esse amor ajuda a dissipar todo mundo, esse amor ajuda a transformar. Nós temos que ter esperança no coração, nós temos que entender que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Queridos, mas uma coisa aconteceu com Elias e acontece conosco. Muitas vezes Deus olha para nós, eu acho isso maravilhoso, e não é muitas vezes, todas as vezes que nós precisamos, Deus olha para nós. E quando Ele olha, Ele fala: está difícil para o meu filho, está difícil, eu vou ajudar. De alguma maneira eu vou ajudar. Ou eu mesmo vou ajudá-lo, ou eu vou enviar um servo meu para ajudá-lo. No caso de Elias, a dor de Elias era tão profunda que o próprio Deus precisou vir ajudá-lo. 1 Reis 19, continuando um pouquinho, do versículo 13 ao 18, diz assim no versículo 13: quando Elias ouviu a voz, era a voz de Deus, ele estava dentro de uma caverna, ele tinha se escondido, ele entrado numa caverna, falando: daqui eu não saio mais. Sabe aquele: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Elias falou: eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Já que Deus não quer me matar, então eu vou ficar aqui escondido nessa caverna. E aí diz que Deus o chama. E lá no versículo 13 diz assim: quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus é maravilhoso. Você acha que Deus não sabia o que Elias estava fazendo lá? Você acha que Deus não sabia o que Elias estava passando, estava sentindo, o que estava na mente de Elias? Mas ele vira para Elias e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe por que ele faz essa pergunta, queridos? Vocês têm ideia por que Deus faz essa pergunta para Elias? Porque a cura só vem sobre as nossas vidas quando nós conseguimos externar aquilo que está doendo. Se nós não colocamos para fora aquilo que está doendo, a gente não consegue ter cura. Porque nós precisamos pôr para fora. Eu preciso virar para alguém e dizer: está doendo. Aí ele vai dizer: o que está doendo? Eu vou dizer: está doendo isso. Aí começa a vir cura sobre a nossa vida, porque nós colocamos para fora aquilo que doía, nós colocamos para fora aquilo que apertava o nosso coração, nós conseguimos colocar para fora na mão de Deus aquilo que estava doendo tanto que a gente não conseguia mais segurar. E Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo na caverna, Elias? E Elias diz: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e somente a Ti, mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Sabe como Elias estava se sentindo? A último biscoitinho do pacote. Não sobrou mais ninguém. Todo mundo te traiu, Deus. Eu sou o único que não te traí. Eu sou o único que estou do teu lado. E olha a resposta de Deus. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade
e unja Hazael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta para ficar no seu lugar. Olha como Deus mostra a sua soberania. Porque ele disse para Elias, eu sei que você não cumpriu o que eu pedi, mas não tem problema, Elias, você é meu amado. Mas através da sua vida e pelo meu poder na sua vida, você vai ungir quem vai terminar. Eu entendo o teu cansaço, eu entendo o que você está passando. Eu não vou pedir para você mais do que você suporta. Eu vou te pedir que vá lá e unja. E você vai ver como essa pessoa vai resolver. E no versículo 17 diz assim: as pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos que escaparem de Jeú serão mortas por Eliseu. Ele diz claramente: o meu plano vai se cumprir, Elias. E eu não estou te dizendo que você errou. Tanto não estou te dizendo que você errou, que eu estou dizendo que é você que vai preparar as pessoas que vão fazer isso. Você está entendendo, Elias? A tua importância para mim é você que vai falar com essas pessoas. E no versículo 18 diz assim: Elias, deixa eu dizer mais uma coisa. Ele diz assim: mas eu deixei 7.000 pessoas vivem em Israel. Isso é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Queridos, Elias nunca esteve sozinho. Ele se achava sozinho, mas Deus tinha separado 7.000 pessoas para estar do lado dele. Ele que não foi capaz de olhar para o lado e ver onde estão as pessoas. Querido, olha para o lado, olha quantas pessoas podem te ajudar no momento de dificuldade. Vocês têm irmãos e irmãs aqui que vocês podem abrir o coração, que vocês podem falar o que está doendo. Não deixa chegar como Elias achando que eu estou sozinho no mundo, eu não consigo fazer nada. Não! Deus coloca pessoas ao nosso lado, coloca pessoas que nos ajudam. E nós temos que saber usar isso, porque é assim que nós lavamos a nossa alma. Quando eu leio isso, sabe o que eu percebo? Deus se ocupa de nós, Deus se preocupa conosco, Deus quer que a gente viva bem. Por quê? Porque Ele quer mostrar que não precisa ter medo. Ele é conosco, Ele cuida de nós. Ah, mas eu vou errar, eu às vezes vou pensar que eu não cumpri a missão, eu às vezes vou ficar com medo porque eu vou achar que Deus pediu uma coisa e eu não estou fazendo, ou eu vou achar com medo de uma situação que se levanta na minha vida. Eu sou fraco. Que ótimo que nós nos sentimos fracos, porque Paulo diz que quando nós nos sentimos fracos, aqui nós somos fortes, porque nós permitimos que Deus opere em nosso coração, nós não dependemos mais de nós. O que Paulo está dizendo é o seguinte: enquanto você achar que na sua força você vence, não vai dar certo, Deus não vai poder trabalhar. Quando você falar: Deus, eu sou fraco, eu me rendo aos seus pés, o Senhor que opere na minha vida e nessa situação, aí Deus vai falar: agora sim, agora você se rendeu, agora você vai ser forte, porque eu vou te fortalecer, eu vou curar as tuas feridas, eu vou te levantar no meio dessa situação e você vai ser vitorioso. É isso que Deus fez com Elias, e é isso que Ele faz para nós. Sabe por que Deus faz isso conosco? Porque tem lá no livro de Tiago, uma passagem que eu acho linda, que está em Tiago 5, eu não lembro se é no 14, 15, 16, mas é por ali. Em Tiago 5, no livro de Tiago, no capítulo 5, diz a palavra assim, Tiago escreve assim, ó: Elias era um homem igualzinho a nós, sujeito às mesmas paixões. Depois vocês leem em Tiago. Elias era um homem igual a nós, era uma pessoa igual a nós. Ele sentiu medo, nós sentimos medo. Ele experimentou o poder de Deus, nós experimentamos o poder de Deus. Ele ficou numa caverna quietinho, como muitas vezes nós já ficamos, e Deus tirou ele da caverna, e Deus mostrou para ele que ele ainda era amado. Não é que ele tirou da caverna e falou assim: bom, você não cumpriu tua missão, ó, fica aí no teu canto e não enche mais. Não, ele falou: você é amado, Elias, você é amado porque é através da tua vida que você vai ungir aqueles que vão libertar Israel, e você nunca ficou sozinho. Queridos, nós nunca ficamos sozinhos. Amém. E se você acha que você é fraco porque erra, se você acha que você passa pelas situações e fica com medo delas, deixa eu ler o que está em Hebreus 4. Hebreus 4, 14 e 15 diz assim: visto que temos
um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um, que como nós, em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Queridos, Jesus passou por tudo que a gente passou. Se vocês olharem com detalhes, com lupa, os 4 evangelhos, vocês vão ver que Jesus teve medo, Jesus teve ansiedade, Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus precisava de amigos. Tudo o que nós passamos, Jesus experimentou um dia. A diferença é que ele nunca pecou. A diferença é que ele sabia quem era o Pai. Ele tinha certeza quem era o Pai. E por uma vitória maior lá na frente, ele não se sujeitou às coisas desse mundo. Paulo também fala isso. E é isso que nós temos que ter. Quando levanta o medo, quando levanta essas situações, sabe para quem que nós devemos olhar? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ah, mas está demorando para acontecer as coisas na minha vida. O tempo é de Deus, não é nosso. É Ele que diz o tempo em que as coisas vão acontecer. E sabe o que eu tenho entendido? Que quanto mais maduro na fé nós somos, mais coisas acontecem sobre a nossa vida, porque mais Deus pode nos usar e pode nos dar as coisas. Nós precisamos entender isso. Provérbios 13:12 diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. A nossa esperança tem que ser Jesus. Se nós ficarmos olhando só para as promessas, a demora das promessas vai fazer o nosso coração ficar doente. Porém, se nós entendermos que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, o nosso coração se enche de esperança, se enche de desejo e, portanto, se enche de vida. É isso que nós temos que entender, queridos. É essa verdade que nós temos que ter. Provérbios 19:3 diz outra coisa para mim que é fantástica. Esse versículo aqui, cada vez que eu posso, eu volto a lê-lo. Eu tenho ele escrito em alguns lugares para mim me lembrar dele. Porque a palavra diz assim: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Queridos, quantas vezes nós culpamos Deus por aquilo que acontece na nossa vida? E que se a gente tivesse uma autoanálise, nós íamos ver que não é culpa de Deus. Mas sabe de onde vem isso? Vem lá do Éden. Isso tem uma raizinha dentro de nós que nós precisamos lutar com ela todo o tempo. Porque lá no Éden, quando Deus pega Adão, e ele acabou de pecar, porque ele havia comido fruto junto com Eva, e de novo, olha como Deus age com Adão. Ele não chega condenando Adão, ele chega para Adão e fala assim: Adão, onde você está? Como se a gente conseguisse se esconder de Deus. E Adão parece que sai do mato ali e fala: estou aqui, Deus. E Deus pergunta: por que você estava escondido de mim? Como um pai brincando de esconde-esconde com o filho. Você vê o pé dele, vê tudo, e onde você está que eu não te acho? É Deus falando para Adão. E Deus, quando vira para Adão e fala assim: Adão, por que você comeu o fruto que eu falei para você não comer? O que ele faz? Põe a culpa nela. A mulher que o Senhor me deu, ela me fez comer. Quando ele vira para a mulher e fala assim: mulher, por que você comeu o fruto? Porque a serpente que o Senhor pôs aqui é que me fez comer. Queridos, quando as coisas dão errado, porque nós agimos de maneira, como diz a palavra aqui, de falta de juízo, sabe quem nós culpamos? Deus. Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso sobre a minha vida? Ao invés de dizer: Senhor, me perdoe, porque eu sei que isso veio sobre a minha vida porque eu errei. Me perdoe e me ajude. Me perdoe e me sustente, porque eu preciso do teu perdão e da tua graça. Queridos, entendam, Deus sempre vai cumprir em nós a sua vontade, porque é a palavra dele. Se nós andamos na presença dele, se nós tivermos um tropeço, peça perdão, volte para a presença dele, porque a promessa dele se realizará sobre nós. Não deixe o medo te paralisar e te afastar do Senhor. Números 3:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, e havendo falado, não o cumprirá. Queridos, Deus vai cumprir a promessa sobre a vida de vocês, vai cumprir sempre. Um dia,
Um dos discípulos estava num barco, vocês conhecem essa história, e vem Jesus andando sobre as águas, e um que era o mais ousado, era o mais intrépido deles, que era Pedro, ele diz assim: se o Senhor é Jesus, fala que eu vou até o Senhor. E Jesus diz: vem. Sou eu sim, Pedro, vem. E Pedro anda sobre as águas, só que ele tira o foco de Jesus. E a palavra lá, se depois vocês olharem lá em Mateus 14, que está essa história, se vocês olharem isso em Mateus 14, a palavra vai dizer que quando Pedro olha para as grandes ondas que se levantaram contra ele, ele teve medo. Sabe o que aconteceu com o medo? Fez ele começar a afundar. Ele esqueceu de Jesus. Quem tinha chamado ele para andar sobre as águas? Jesus. Jesus tinha falado: vem, Pedro. Só que ele olha as circunstâncias colocaram medo. Vocês já imaginaram aquilo que eu falei da racionalização? Ele olhou para as ondas e falou assim: é muito grande para mim. Pô, mas peraí, como é que um ser humano pode andar sobre as águas? O que está acontecendo comigo? Pronto, perdeu toda a confiança em Jesus e afundou. Só que a hora que ele está afundando, lá em Mateus 14, 30, diz assim, que ele vira e clama: Senhor, salva-me. E no 31 diz assim: imediatamente Jesus estendeu as mãos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês e nós estamos encerrando. Qual é o teu medo? O que tem te levantado como medo na tua vida? Jesus está aqui hoje. E se você clamar, Jesus socorre. Ele vai te dar a mão, vai te ajudar nesse medo, e vai te mostrar, como mostrou para Elias, que Ele é com você, que Ele tem cuidado de você, e que Ele é o Senhor sobre a sua vida. E eu queria terminar dizendo o que o próprio Jesus diz em Mateus 28 e 20. Ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus é conosco. Jesus é conosco. Vamos orar?